O prazo final para a declaração do imposto de renda está chegando ao fim, termina já no próximo dia 31. E você já prestou as contas com o Leão? Ainda não? Pois o JC vai te ajudar. Aqui ao meu lado está ele, Dr. Hector Ruslan, advogado especialista em direito tributário. Dr. Hector, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao JC. E eu queria começar esse bate-papo primeiro explicando quais são os requisitos básicos para o contribuinte, aquele que precisa declarar no imposto de renda. Boa noite mais uma vez. Perfeitamente. Boa noite, Simon. Boa noite a todos os telespectadores da Correio. Vamos lá. As regras básicas para o imposto de renda. Primeiro, a gente precisa lembrar que tudo que a gente vai declarar é respectivo ao ano 2022. A declaração 2023, ela é respectiva até 31 de dezembro de 2022. E quais são as regras? Regras básicas, tá? Quem auferiu rendas tributáveis em patamar a partir de R$ 28.559,70 até 31 de dezembro de 2022. Quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou já devidamente tributados a partir de R$ 40 mil, também é obrigado a declarar. Quem possui, Simon, um patrimônio global, incluindo aí finanças, investimentos, imóveis, veículos, a partir de R$ 300 mil, também é obrigado a declarar. Então, esses são aí os regramentos básicos que o cidadão deverá seguir. Doutor Hector, muitas vezes o trabalhador, ele faz uma conta ali rápido, aí pensa, o meu salário não atinge esse teto dos 28 mil. Mas às vezes ele esquece que tem 13º, tem férias e às vezes atinge esse valor e termina, não se atentando. Então é importante que ele procure o departamento pessoal, porque eles passam essa relação, o comprovante de rendimentos. Exatamente isso. Nessa hora a gente precisa se municiar de toda a documentação. E caso você seja servidor público ou trabalhe na iniciativa privada, é importante que você busque toda essa papelada, principalmente agora que o prazo está chegando ao fim. E é interessante como um exercício de cidadania fiscal, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, não tem um valor a restituir só porque não está ali não está nas regras de obrigatoriedade de declaração. Mas você já fez o teste? Coloca lá suas informações, quem sabe você até tem uma restituição e sem saber, Simon. Isso é muito interessante, ou seja, mesmo que você não preencha o requisito, você não é obrigado, mas se você declarar, às vezes tem um imposto lá a restituir esperando por você, o dinheirinho extra. Exatamente. A gente tem que lembrar que o imposto de renda, para quem tem a sistemática de retido na fonte, por exemplo, trabalhadores de carteira assinada, todo mês tem um desconto. E às vezes você tem imposto a restituir sem saber. Tá certo. Doutor Hector, é o seguinte, a gente foi às ruas também para que as pessoas, nossos telespectadores, tirem algumas dúvidas. Vamos conferir? Vamos juntos. Eu gostaria de saber quem eu posso declarar como meu dependente. Isso é uma dúvida comum, Essa pergunta é excelente. Vamos lá. A gente primeiro pode declarar como dependente o que eu chamo daquela família básica, família nuclear. Claro, cônjuges, companheiro ou companheira que esteja em uma relação de 5 anos, ok? E também filhos, avós e pais. Esses são os mais simples. Existem outras pessoas que podem entrar como dependentes também, mas existe um regramento a mais. Quem são esses? São, por exemplo, os primos, os sobrinhos. Para que esse tipo de familiar entre como dependente na sua declaração, você precisa ter, por exemplo, a guarda legal daquela pessoa. Isso aí precisa estar validado pelo Poder Judiciário. E é aí onde muita gente cai na malha fina, Simplesmente declara aquele dependente, mas que não é comprovado. Exatamente. E aí termina tendo problema depois. Perfeitamente, Simon. Tá certo. Bom, nesse ano, inclusive eu já enviei minha declaração bem logo no comecinho e foi muito mais fácil. Vocês têm a declaração pré-preenchida, isso já facilita a vida do contribuinte, especialmente aquele que nunca prestou as contas. Exatamente isso. A declaração pré-preenchida, ela é uma grande ferramenta para aquelas pessoas, inclusive, que nunca fizeram e estão aí no processo de buscar fazer. As informações extraídas dali, Simon, vêm diretamente do banco de dados da Receita Federal, facilitando e justamente tratando de cidadania fiscal, colocando até na mão do contribuinte, uma vez que há o aplicativo, pessoal. Além, claro, do programa de computador que você faz o download, e também no seu smartphone aí você consegue baixar para fazer essa declaração. Com certeza facilita muito. Temos mais perguntas de telespectadores. Eu gostaria de saber se aluguel eu tenho direito à restituição do imposto de renda. Se dá direito, Vou além, aluguel e despesas com condomínio. Pronto, vamos lá. As despesas com aluguel e condominiais, elas devem ser declaradas no imposto de renda. Inclusive, quem recebe rendas de aluguel é considerado renda tributável, então tem que constar lá quem recebe. E quem paga também.
para que justamente haja esse cruzamento de informações. Então, sim, você deve declarar no imposto de renda, mas não há direito à restituição através desses valores. E falando em restituição, o que é que dá direito, né, a receber esse imposto de volta? Exatamente. A restituição acontece justamente quando nós temos gastos aí, principalmente com a saúde e educação. Quando o cidadão gasta com saúde e educação e comprova isso em sua declaração de imposto de renda, você consegue deduzir, abater o valor do imposto a pagar, ou mesmo superando isso, significa que você tem valores a receber. Então, valores gastos com saúde, por exemplo, não tem limite. Quanto mais você conseguir comprovar que gastou com saúde, com tratamentos, com consultas, com gastos hospitalares, suba isso na sua declaração de imposto de renda para abater o seu imposto. E em termos de educação, pode ser faculdade, escola, pós-graduação também? Exatamente. Faculdade, escola, pós-graduação, e você tem um limite aí de R$ 3.350. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta, telespectador? Claro. Eu fiz o parcelamento em 10 vezes, e aí do imposto de renda. E aí, se chegar um dia de pagar e eu não tiver condições, o que é que eu vou sofrer de consequência? Eita, tá aí, né? Porque muita gente tem imposto a pagar, divide em várias parcelas, às vezes esquece, às vezes está sem dinheiro, e aí? Exatamente. Essa é uma situação que ninguém quer estar, né? Infelizmente, ao não cumprir, na verdade, esse prazo de parcelamento, vai ensejar numa situação de inadimplência desse parcelamento, incidindo aí a multa relativa ao pagamento sobre esses valores. Então, é sempre interessante, antes de marcar a opção de parcelamento ou do pagamento à vista do tributo, a gente realmente ter essa expectativa financeira muito bem alinhada para não ensejar prejuízos no futuro. Bom, a gente tem mais perguntas aqui, por exemplo, né? Quem eventualmente está com pendências com a Receita nos anos anteriores, declara normalmente? Como é que fica? Exatamente. Quem tem pendências em anos anteriores não significa que você está barrado ou isento ou impedido de declarar a sua declaração 2023 relativa ao ano base 2022. Eu sempre recomendo que faça, Simon. Faça e busque sanar aqueles problemas que deixaram você com irregularidade nos anos anteriores. É possível, pessoal. Existe a declaração retificadora, que é uma função específica para que você reveja aquilo que você lançou ou deixou de lançar em anos anteriores. Então, é uma ferramenta indispensável para essas situações. Doutor Hector, muita gente, às vezes, sem tempo, deixou para a última hora, aí no dia faltou algum documento e termina não enviando a declaração. Não é boa saída, tem que mandar de qualquer jeito, mesmo que não esteja completa? Eu sempre faço essa recomendação. Envia aquilo que você tem em mãos, certo? Envia aquilo que você tem em mãos para evitar esse tipo de atropelo, esse tipo de multa. E aí você depois busca aquela papelada que faltou, aquele detalhe, aquele comprovante e faz uma declaração retificadora antes que você seja pego na famosa malha fina. Tá certo. Doutor Hector, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas aí dos nossos telespectadores, dos contribuintes. Então, o aviso faça logo a sua declaração, não deixe para a última hora e se por acaso faltar alguma papelada, envia de qualquer jeito e faz a retificadora depois, é isso? É isso aí, Sérgio. Aprendi, tá certo. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.